Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao JF Entrevista. No programa de hoje, vamos conversar com André Pavan, diretor artístico do Miss Brasil Gay 2025. O evento, que completa 50 anos de criação em 2026, é um dos maiores símbolos de resistência e expressão da comunidade LGBTQIAPN+, no Brasil, e foi reconhecido como patrimônio imaterial do município de Juiz de Fora. A 43ª edição do concurso acontece no dia 23 de agosto, às 19h, no Terrazo, e traz novidades, entre elas a votação popular pelo site oficial com contribuição simbólica por voto. Obrigada, André Pavan, por estar aqui conosco neste programa, a jornalista Roberta Oliveira, que vai também, ajudar a entrevistar o André, André? Vamos começar falando dessa novidade, essa questão da votação popular. Sempre só tinha votação no dia e agora as pessoas já estão votando nas missas aí, André. Como é que é isso? Na verdade, assim, já tinha instituído o voto popular já há alguns anos. O que nós mudamos foi o quanto ele vale, qual o peso dele agora, que é um peso muito maior. Antes, a candidata mais votada pela internet, através dos internautas, óbvio, ela ganhava 1 ponto na contagem final. E isso fazia alguma diferença lá no fim. Aí nós mudamos isso agora. E nós tínhamos até então 10 semifinais, das 27 candidatas, 26 estados mais Distrito Federal, a gente tirava 10 semifinalistas para dali saírem 5 finalistas. Então agora nós mudamos. Nós temos 12 semifinalistas e 6 finalistas, da qual será eleita a Miss Brasil Gay dessas 6. A mais votada pelo júri popular, que já está em andamento, a mais votada, ela vai direto para o top 6. Então, o público tem uma responsabilidade maior, um peso maior no voto, não só mais 1 ponto que se somava às notas finais. Agora, ele já põe a candidata dele lá nas 6 finalistas. Então, vocês entenderam a importância do público de estar mais presente, uma maneira de motivar também? É só você acompanhar os tempos, tudo que acontece a nível de programas, de realities, de tudo. A interatividade com o público é essencial. E você tem que dar esse peso maior para ele. Ele não é só mais um espectador, ele participa das ações, ele participa dos eventos. Então, você tendo 12 semifinalistas, a gente continua tendo o mesmo peso do júri presencial. O corpo de jurado presencial vai eleger 5 candidatas para a final. E o público elege a 6ª. Roberta? E aproveitando, André, justamente pegando esse gancho do voto, de chamar as pessoas na mobilização, tem alguma orientação para as candidatas para fazerem a campanha na rede social? O que eu falo para elas, entendeu, é que eu sempre digo que uma campanha de uma candidata não deve ser muito longa. Primeira coisa que eu falo. Porque tem concurso que começa a acontecer já agora em setembro. Então, se ela é eleita em setembro, ela já entra em campanha, ela fica 1 ano, ela cansa a imagem dela. Então, a primeira coisa que eu falo, olha, deixe para fazer uma boa campanha, porque os estaduais terminam em maio, tem um prazo de setembro até maio. Maio termina tudo, que a gente tem várias ações que tem que ser feitas com todas as candidatas eleitas. E você, olha, faça uma campanha 45 dias antes. Sessões de fotos, visitas, ou tudo que você fez antes, grave, deixe arquivado para você soltar depois. Essa é a primeira coisa. Em relação ao voto popular, especificamente falando, não. Aí depende dela. Depende do carisma, do que ela faz, do que ela conquista, ou pela beleza, pelas ações. Aí é ela. Ela tem que ser ela e mostrar ao que veio. E o público se encantar ou não. Obviamente tem a questão das torcidas. Cada estado, cada torcida vai se engajar mais ou menos. Então, depende muito desse engajamento da torcida da candidata e da candidata com esse público que a segue para poder chegar lá. Basicamente é isso. E esse ano o voto é pago, André? Esses recursos com o voto vão ser voltados também para o Miss Gay? Sim. O Miss Brasil Gay, e aí eu falo desde a minha presença efetivamente como coordenador nacional e diretor artístico, a gente tem que estar alinhado com os grandes concursos. A gente vai alinhando com tudo que tem de melhor e de mais moderno no mundo. Quando nós instituímos a oratória em 2023, porque os outros concursos já tinham. Então, a gente já fala, você não tem mais só a beleza, não basta ter uma beleza sem conteúdo. Hoje em dia as pessoas têm um lugar de fala, têm que dizer o que veio. Então, antes a gente elegia só a mais bonita. Óbvio, a beleza é fundamental, ok.
mas ela tem que ter um conteúdo, tem que dizer o que vem. Então, quando você entra com a oratória, você já traz isso. E nós alinhamos isso com os outros concursos que já traziam oratória. Quando a gente chega agora com as 6 semifinalistas, com uma eleita pelo público, também isso já acontece em outros concursos. Miss Brasil das Mulheres, Miss Universo, todos já alinham com esse, e tantos outros concursos que existem, né? Já alinham com isso. Então, nós já trouxemos para nós também. E quanto ao voto pago, da mesma forma. Todos os concursos, um dia, os votos são pagos. E aí eu volto, os realities são pagos, tudo é pago. É um preço simbólico, um preço mínimo, mas você evita 2 coisas. Primeiro, os robôs. A votação por robô, isso aconteceu já muito. Então, é muito complicado isso. Mesmo que você ponha ali por CPF, tudo, sempre existe uma forma de burlar-se isso. Quando o voto é pago, isso vai cercear um pouco, entendeu? E a gente alinha também. Agora, quanto aos recursos, obviamente, vão para o Miss Brasil Gay, porque chegam até nós e será usado para Miss Brasil Gay com todas as dificuldades que nós temos. Sim. Porque a gente fala aqui desse profissionalismo, de tudo isso, dessa estrutura que cresceu, da importância que é, mas as dificuldades são as mesmas. Aliás, maiores, cada vez maiores. Esse ano, maior ainda, nós falamos isso na coletiva de imprensa e a gente repete, foi um dos anos mais desafiadores para o Miss Brasil Gay acontecer. Mais desafiadores. Tá bem. E aproveitando também, pegando, você falou dessa maratona, que é até chegar na grande final nesse mês. Começa em setembro, vai até maio, todos os concursos regionais, e você acompanha todos. Sim, daí minha função de coordenador nacional. Essa organização, obviamente, cada estado tem a sua organização, tem a sua coordenação, mas eu coordeno todas as situações. Desde candidatas que vêm até a mim, que eu vou distribuindo pelos estados, que são candidatos que podem chegar aqui 2 até 3 vezes, vamos falar melhor disso depois. Sim. Então, eu direciono os candidatos que eu já conheço, que já tive contato, entendeu? Em outros concursos, de alguma forma. Então, você direciona, Deco, olha, esse estado aqui talvez seja melhor para você, se encaixa mais com o seu perfil. Esse ano teve uma candidata que foi maravilhosa no ano passado, no Miss Brasil Gay, não venceu, obviamente, tentou de novo o estadual, não vou citar nomes nem estado aqui para evitar problemas, mas não é problemas, mas evitar polêmicas. Mas ela foi por um estado que não era o perfil dela. E ela ficou numa colocação maravilhosa ano passado. Queria voltar para ganhar. No estadual que ela foi e ficou em 7º lugar. Ela deixou de ser bonita? Não. Deixou de ser competente? Não. Não era o perfil dela. Disse, olha, não era o seu perfil. O perfil do seu estado é esse aqui, aquele ali e tal. E essa oratória se exige também em todos os estaduais ou só quando chega aqui? Os estaduais também. Também. Os estaduais comungam com o Miss Brasil. O regulamento do Miss Brasil Gay ele é adaptado para os estaduais. Você não pode... É um regulamento muito robusto, muito extenso, muito detalhado. Então, não dá para você pôr, às vezes, nos estaduais. Mas a gente pega um bom resumo dele e a gente adapta para os estaduais. Então, as oratórias fazem parte dos estaduais, porque elas têm que chegar aqui preparadas. E esse ano tem novidade também na votação dos jurados presenciais? Vai ter, você tem que dar a nota rapidamente, né? Como é que vai ser essa... Vai ser urna eletrônica? Basicamente. Como é que vai ser a votação dos jurados? Nós vamos agilizar também, nós vamos ter um aplicativo que vai estar nos celulares de cada jurado, então eles votam através do aplicativo. Obviamente, a gente tem uma dinâmica mais rápida, porque antes a gente precisava, às vezes, de 40 minutos para fazer a soma de novo. Normalmente são, no mínimo, de 15 jurados, nós chegamos até 21 jurados, sempre número ímpar, né? Então, são muitas notas, não só das 27 candidatas, mas são 4 quesitos para cada candidata. Depois você tem que também falar do traje típico, do traje de gala, é muita nota. Então, são 40 minutos, às vezes até mais, para votar. Com o aplicativo é simples. Votou, saiu a voto eletrônico. Então, isso também é uma agilidade e uma novidade para esse ano. E como é que está sendo a aceitação dessa questão da oratória, né? Ainda muito pouco, né? 2023, 2024, a gente teve a Muriel, que foi maravilhosa, né? Que foi um marco, Exato. né? Como é que está sendo a aceitação? Como é que está sendo o preparo? Que escolha vocês fazem de perguntas? Isso é tudo previamente definido? Né? Quem que são essas pessoas? De que elas falam quando chega lá? Quem são essas misses, né? No primeiro momento, quando você institui, sempre tem uma resistência. Que já foi quebrada no segundo ano. 2023, muita resistência. Para que isso? Não sei o quê. Quer manter sempre o formato que já existia. Medo do novo, né? O medo do novo. E o medo de você ter que se expressar. Porque a arte do transformismo, né, são pessoas do gênero masculino, é importante dizer isso, que fazem um personagem feminino. Então, é muito fácil você, esteticamente, você desenhar, na hora que você dizer o que veio.
E aí, voltando àquela história, não basta ser só bonita. Uma hora ou outra você vai ter que ocupar uma rede social, participar de uma entrevista como o Muriel esteve aqui com vocês, entendeu? Estar em algum evento, dar uma palestra, falar alguma coisa, e aí? Então, você institui. Então, teve muita resistência. 2023 foi muita resistência. 2024, todo mundo já entendeu o processo. E a Muriel foi realmente um marco, que foi eleita a pessoa certa na hora certa. Dona de uma oratória, de um conhecimento espetacular. Então, ela mostrou a importância da oratória. E aí, quando veio ano passado, a outra candidata que ganhou já com a oratória também, a resistência já não existia, as coisas já fluem normalmente. Hoje em dia já se preparam, tem várias pessoas que dão esses cursos de oratória, essas mentorias, e elas todas estão procurando. Elas procuram tanto aquele instrutor que dá aula de passarela, quanto procuram uma mentoria que vai ensiná-las a responder. Quanto aos temas, são temas de atualidade. Entendeu? A gente pega um tema da atualidade, vê o que está funcionando, ligado à nossa comunidade, sempre ligado à nossa comunidade, e desenvolve esse tema. E é surpresa para elas? Lá na hora é feita a pergunta? Para elas é. São 10 perguntas, das 10 perguntas vão ser sorteadas 5 perguntas. Quem responde são só as finalistas? Só. Só as finalistas. No caso, 5 ano passado, esse ano 6 finalistas irão responder essas perguntas. Então, a gente faz um mote aí de 10, 12 perguntas, que é sorteada na hora, e ela é respondida. Já pediram uma vez para a gente, manda as 12 perguntas para a gente estudar as 12. Seu amor, se você vai para uma entrevista, você não vai ter a entrevista antes, você vai ter que dizer o que veio. Então, tem que estar com você preparada, saber como é que você trabalha no processo na hora que você apresenta o tema. Que é importante, né? A gente não é mais, há muito tempo, não é só mais um concurso de beleza. É um concurso de resistência, né? Essa representatividade que elas têm, exatamente. Antes era só a mais bonita do Brasil. Hoje em dia você não é, você é a Miss Brasil Gay. Você representa uma comunidade por um ano, durante seu reinado. Mas você continua numa história, e todas que já foram Miss Brasil Gay, até hoje tem uma atuação muito pungente em vários setores, de várias formas. Isso que eu ia perguntar, elas não se restringe ao dia do concurso. Elas ficam durante um ano levando... Viajando pelos estados, participando de eventos, participando de eventos. E depois que passam, né, a coroa, que vai acontecer isso agora, elas continuam atuando. E eu faço questão de trazê-las para dentro da organização. A gente tem várias misses já eleitas, né? Obviamente não são todas, mas várias que ainda participam da organização. A Sheila Veríssimo é a nossa apresentadora, é a nossa roteirista, né? A Giga é uma embaixadora que leva o nome para onde vai, entendeu? São várias que trabalham com a gente. A Antônia, ano passado, foi uma das apresentadoras da Galeria da Beleza. E a gente vai sempre colocando elas, de alguma forma, na organização. Pelo entendimento que elas têm de tudo, né? E pelo título, porque não basta você ter um título, passar a coroa e morreu, não. E isso também está alinhado com os grandes concursos. Você vê o Miss Universo esse ano, e mesmo os concursos nacionais, as Miss eleitas do ano estão de comentaristas, de apresentadoras. Então é isso, você tem que manter elas dentro desse processo. E elas podem, a gente falava disso, né? Eu queria que você detalhasse isso. A Miss, ela só pode se candidatar até 3 vezes no concurso, ou seja, ela ficou em 7º lugar o ano passado, ela quer voltar e quer insistir, ela pode se candidatar de novo? Como é que é esse processo? E ela pode vir por outros estados também? Pode. Vou voltar lá atrás, para chegar nesse ponto aí. Até 2006, quando o Chiquinho ainda estava à frente do concurso, e para quem não sabe, ele teve um problema de saúde, né? Ele tem um AVC, ele tem uma sequela, e depois de mais conduziu. Na verdade, isso aconteceu em 2005. A sequela dele. Em 2006, já era o primeiro processo, o primeiro Miss Brasil sem a presença dele. E eu estive lá e tal, enfim. Em 2007, eu assumo realmente o Miss Brasil Gay. Então, isso vinha assim, a candidata até 2005, ela participava de quantas vezes ela quisesse. Ela vinha, ela perdia, ela voltava 4, 5, 6 vezes. 7, quantas vezes pudesse, ela voltava. A brasileira é persistente, eu vou lembrar de uma coisa, eu vou lembrar de uma coisa que era muito engraçada. Daí que eu vou falar, depois desse processo, eu vou lá de trás, tá? Porque nós tínhamos até então Miss Ilha de Marajó, Miss Fernando de Noronha, Miss Brasil Gay. Você não pode. Eu brincava muito com o Chiquinho, eu falo que a gente não é amigo não, tá? Nós somos irmãos, eu e o Chiquinho. Então, quando eu falo isso aqui, eu falo isso com ele, a gente morre de rir disso. Chiquinho, Miss Brasil Gay, 26 estados, Distrito Federal. Não, mas tem a minha amiga, tem a fulana que quer vir, deixa vir. Então, o que eu falo, era uma grande brincadeira séria, que o Chiquinho recebia todo mundo ali no ginásio, fazia aquela confraria. E era no ginásio do esporte. Ginásio do esporte, aquela confraria. E aí, quando ele não pode mais, com a impossibilidade de conduzir, eu falei, gente, vamos dar uma organizada isso aqui.
26 estados, Distrito Federal, com concursos estaduais. As Misses não eram eleitas em concursos. Um ou outro tinha concurso, mas a grande maioria era biônica, era indicada, chegava e tal. Não, vamos fazer concurso, vamos fazer regulamento, vamos fazer tudo isso funcionado. Aí, como elas vinham muitas vezes, vamos estabelecer no regulamento 3 vezes. Ela pode vir 3 vezes por estados diferentes, sempre vencendo o concurso estadual. Isso veio até 2022. Em 2022 eu fiz uma pequena alteração, que essa alteração é feita através de uma reunião com os 27 coordenadores. Nós temos 2 reuniões anuais. Uma que é feita em fevereiro, virtualmente. E agora, presencialmente, na sexta-feira antes do concurso. Antes do insight, tem uma reunião com os coordenadores, com as candidatas, para definir essas coisas. Aí nós definimos que poderia votar 3 vezes. É o que eles dizem, tem grandes candidatas que às vezes já vieram 3 vezes, mas ainda poderia tentar mais uma vez, de alguma forma não deu sorte. Então vamos estabelecer o seguinte, ela volta uma 4ª vez, desde que ela tenha ficado entre a top 5. Se ela ficou entre as 5 finalistas, e já veio 3 vezes, ela terá uma 4ª chance, vindo no ano seguinte ou no subsequente. Se ela não... Se o ano passado ela ficou entre as 5, já veio 3 vezes, ela poderá vir este ano, no máximo ano que vem. No outro já não pode mais. Ô André, e alguém já ganhou de primeira vez? Alguém veio pela primeira vez já. E foi aquele... Já. Você lembra quem? Algumas já ganharam as primeiras vezes. De último, agora para lembrar rapidamente, 2018, Yakira Queiroz. Aliás, a história dela é interessante, foi a primeira vez que ela concorreu no concurso estadual e ganhou. Veio para o Miss Brasil Gay e ganhou. Depois de 2022, a Letícia Valentini. Primeira vez também. Chegou e ganhou. Que maravilha. E eu digo que não é o ideal. Não é o ideal. Porque elas tomam um susto. E elas não entenderam ainda o tamanho do concurso. A grandeza do concurso, a relevância desse título. Uhum. Então, quando eu falo que elas vêm a 2ª, a 3ª vez, elas estão mais escoladas para levar essa bandeira, para levar esse bastião, que é esse legado que o Chiquinho deixa pra gente. Então você entende melhor a história numa 2ª e uma 3ª vez. Nós dissemos, e eu digo nós porque isso é no plural mesmo, todo mundo assim, as melhores misses foram as que vieram pela 3ª vez. Nós estamos conversando com o André Pavan sobre esse patrimônio material de Juiz de Fora, que é o Miss Brasil Gay. Nós falamos nesse primeiro bloco dessa edição, né, que vai acontecer agora em 2025. A história do concurso a gente vai falar no próximo bloco. Não sai daí. Até já! Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje estamos falando do Miss Brasil Gay, que acontece em Juiz de Fora no dia 23 de agosto, em sua 43ª edição. Conosco aqui, André Pavan, que é o coordenador nacional do concurso e diretor artístico. Quem faz, né, quem começa esse bloco é a Roberta Oliveira. André, esse ano o concurso está quase cinquentando. Está quase um 50 e traz o tema resistência. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque geralmente quando se associa os temas, né, à comunidade LGBTQIAPN+, geralmente falava em sobrevivência. Agora já está falando em resistência. O que significa essa mudança? A sobrevivência é interessante, que a gente falava sempre assim, nós existimos e insistimos. Quando a gente fala de resistência, esse ano especificamente do Miss Brasil Gay, esse tema, porque foi muito difícil realizá-lo. As pessoas veem tudo acontecer, veem a grandeza disso tudo, veem um espetáculo lindo, aquele cenário, aquela coisa toda, e acho que a gente faz assim, né? É uma luta muito grande. Nós só conseguimos fazer realmente o Miss Brasil Gay existir esse ano, final de maio, já no meio de junho, o que normalmente é em abril.
Nós fazemos o lançamento do oficial com o coletivo de imprensa em abril, nós vamos fazer em junho. Por quê? Financeiramente nós não podíamos fazer, porque não tinha, os recursos não chegam, não tem. Então é um ato de resistência. Nós viemos com essa força mesmo, olha, é fazer na resistência. Porque nós chegamos num ponto, e agora eu posso falar sobre isso, que talvez não tivesse esse ano. É uma festa muito cara. E não dá para você fazer um arroz com feijão direitinho. Não dá para fazer um negocinho. Depois da grandeza que nós conseguimos chegar, na relevância que tem, na importância que tem, não dá para você fazer um concursinho. Você faz ele com a estrutura que é, porque são duas coisas que eu sempre separo. Existe o concurso Miss Brasil Gay, que acontece no palco, mas existe o evento Miss Brasil Gay. E se ele deixar de ser o evento, o concurso também fica pequeno. E ele tem um custo, e esse custo é alto. E não chegava os recursos. O evento que você diz é todos os shows que acontecem lá? Tudo que acontece dentro do espaço, esse ano no Terraço, tudo dentro do espaço acontece, tudo mesmo. Acontece 2 festas, shows. E o evento que eu digo, essa confraria que a gente permanece com ela. Eu falei lá atrás do Chiquinho, a gente continua mantendo a confraria, esse encontro de amigos, uma vez por ano, se encontra em Juiz de Fora, né? E ele tem um custo muito alto, e nós não tínhamos recursos, não tinha mesmo. Eu te digo que nós tivemos uma redução de 40% dos recursos. Eu não importo falar do número, porque o Michel, que é o nosso diretor, Michel Bruce, é o gestor executivo, é o responsável por tudo isso, é a parte artística. E é difícil para ele, eu entendo isso, eu trabalho em produção há muitos anos, né? Nós temos um custo aí de 500, quase 600 mil reais para pôr essa história funcionando. Quando você pensa em 27 candidatas, que são 27 coordenadores, já são 54. Você tem que ter hospedagem para isso tudo, você tem que ter alimentação para isso tudo, você tem uma estrutura de palco, você tem som, tem essa iluminação, e que não é uma luzinha, é uma super produção. Entendeu? Você tem os artistas, você tem os bailarinos, que eu ensaio em São Paulo, eu tenho um coreógrafo que eu tenho que contratar, então você tem todas as diárias de São Paulo. É um processo longo, grande, caro. E esse ano nós não tivemos recursos. Esse ano nós vamos ter que fazer a festa em torno de uns 350 mil. É uma redução significativa. Que dá retorno econômico para a cidade fica cheia, os hotéis. Essa é a nossa indignação. E aí um ato de indignação, entendeu? Porque resistência é uma resistência. A gente faz um ato de resistência, porque não temos o apoio do poder privado. O empresariado não apoia o Miss Brasil Gay. Aliás, olha, alguns falam assim, por causa de preconceito. Creio que possa ter um pouco de preconceito, sim. Mas eu vejo outros amigos de produções, de outras áreas, que não são da nossa área de LGBT, que também tem a mesma dificuldade. Eu digo isso categoricamente há anos. É uma visão tacanha que o empresariado de fora tem em relação a eventos. Quando você vê São Paulo, eu vou falar da Parada Gay de São Paulo, que se transformou aquela gigante que é a maior do mundo, e todos os eventos paralelos que acontecem durante a parada, que não é diferente de Juiz de Fora, entendeu? As grandes marcas estão todas lá, os grandes empresários estão todos lá. Eles não estão preocupados ou pensando que gostam ou não gostam de gays, eles estão pensando num negócio, no pink money, que a gente fala, né, o dinheiro cor-de-rosa, que vai te dar um retorno, que é o que interessa para o empresariado. Ou seja, um evento que ainda enfrenta preconceito, né, André? Muito, muito. E nós temos que lembrar sempre que isso é uma pesquisa da universidade, não é nossa, da universidade, que ela faz todos os anos. O ano passado, nós pusemos 7 milhões de reais na cidade em 3 dias de festa. Que evento que traz isso para Juiz de Fora? E é o evento de um dos maiores, não vou dizer o maior, mas um dos eventos que coloca Juiz de Fora no mapa nacional. É o maior. Nós movimentamos 51 setores da economia local, direto e indiretamente. Tem um exemplo que me deram esse ano que eu achei interessantíssimo. O pipoqueiro que vendeu um pouco mais de pipoca, ele vai na loja, vai comprar um vestido para a mulher dele, para a filha dele, ou uma bola para o filho dele. Olha como é que a economia vai girando. A pessoa que vendeu um pouco mais de picolé, entendeu? Ela vai ali, eu estou falando exemplos básicos, tá? Ela vai ali, talvez, numa casa de construção, vai comprar ali umas telhas, fazer um puxadinho na casa. Você está movimentando a economia, são 7 milhões de reais. Aí você não tem o apoio dos supermercados, você não tem o apoio, que eu vejo apoiarem outros eventos, não tão grandes quanto os nossos. Tem os supermercados que não apoiam. Talvez porque acham que vocês já têm, né? Eu não sei, ou por preconceito. Olha, eu já ouvi de uma associação que de fora, ligada ao comércio, não vou citar nomes aqui, entendeu? Uma coisa absurda. Nós fomos pedir patrocínio. Não, vocês podem trazer uma mesa que a gente compra. Meu amor, eu não estou aqui para te vender uma mesa. Estou pedindo patrocínio para você.
de um comércio do qual você preside e que movimento comércio, todo mundo vende muito, os hotéis lotados, os restaurantes lotados, os bares lotados, as lojas lotadas, vende-se muito. É com o turista que nós trazemos para cá e nós não temos o apoio. André, então vocês são resistências desde o início, porque o Miss Gay foi criado em plena ditadura, né? Sim. Falávamos isso aqui. Foi criado em 1976. Como é que foi isso? Exatamente. Essa, a resistência vai lá atrás. E aí, voltando ao tema desse ano, eu comentei com as pessoas, né, da nossa organização, que a gente quase não teria eu disse, meu amor, nós já vencemos uma ditadura. Nós não vamos deixar de fazer esse ano, não. E vamos fazer. Na ditadura foi exatamente 76, o concurso começou, mas ainda não era no ginásio de esporte. Ele foi feito na quadra da Juventude Imperial, que o Chiquinho era ligado à quadra. Ele fez o evento lá para angariar fundos para a escola. Então começou assim mesmo, o evento começou angariando fundos para a Juventude Imperial. Na verdade, começou um ano antes na sala da casa dele. Por isso que eu falo que não cabia mais na sala da casa dele, ele alugou um ginásio para pôr os amigos. Vamos contar para quem está nos assistindo, quem é o Chiquinho Mota? Chiquinho Mota é o grande idealizador disso tudo. Ele é que trouxe esse sonho, que era um sonho de juventude dele, da turma que ia para o Maracanãzinho ver o Miss Brasil das Mulheres, que era no Maracanãzinho lotado, na década de 60 para 70. E o Chiquinho fazia parte dessa turma. E aí eles voltavam de lá e brincavam de Miss Brasil em casa, os amigos. Chiquinho que era cabeleireiro. Que era cabeleireiro, famosíssimo. Chiquinho está vivo. Está vivo ainda, fez 80 anos esse ano. E tudo direitinho. Então, essa brincadeirinha em casa, cada um vestia com uma roupa, falava que era Miss do estado tal, ali a brincadeira. No outro ano, eles foram para a escola de samba. Vamos fazer isso na escola de samba, ganhar fundo. Deu certo. Em 77, foi para o ginásio de esporte. Vamos fazer no ginásio de esporte, fez o ginásio de esporte, onde foi eleita Soraya Jordão, a primeira Miss Brasil Gay oficialmente eleita. Soraya Jordão, em 77. E aí já tinha ditadura. E foi interessante, eu ainda não estava nesse processo, eu entrei no Miss Brasil Gay em 1980. E aí já tinha 3 anos rolando. E aí eles falaram pro Chiquinho assim, né? Eu conheço essas histórias todas, os militares daquela época, não. Vocês podem eleger a Miss, mas vocês não podem coroar Miss. Como assim? Você elege uma Miss e não pode coroar? Não podia botar coroa? É. E tinha uma parte do público muito conservador, que aliás existe até hoje, que queria pôr fogo no ginásio. Nossa. Então, vamos fechar as portas e pôr fogo no ginásio. Os militares não falaram isso. Só falaram que poderia fazer o concurso, mas não poderia ter a Miss eleita coroada. No final, não puseram fogo, a Miss foi eleita e foi coroada. Ou seja, enfrentaram. Aí foi o ato de resistência. E o mais engraçado é que 2 ou 3 anos depois, não sei exatamente isso, quem veio sentar no júri foi Dulce Figueiredo, que era esposa do general Figueiredo, que foi presidente na época da ditadura. Ela veio e foi jurada nossa também. Acho que sempre teve um pouco disso, né, André? Você está falando isso, mas eu me lembro de sempre a família dos forantes estar presente para assistir. Era um evento de família, um evento da sociedade de Juiz de Fora. Tomou essa relevância. O Chiquinho era um cabeleireiro muito importante, né? A sociedade frequentava, as madames frequentavam o salão dele e agregavam junto com eles, iam no concurso, compravam as mesas, aquela coisa toda. Era uma festa da sociedade e que era muito interessante quando era no esporte, porque as mesas eram medidas pela sociedade, as arquibancadas lotadas. Lembrava muito o público de carnaval. Era um carnaval no meio do ano, né? Torcidas, né? Aquelas famílias nas arquibancadas e a sociedade nas mesas. Então tinha esse buchicho todo. E isso acontecia dessa forma. E veio, até agora que teve uma mudança um pouco de público. A gente vê que a sociedade frequenta menos, mas a comunidade assumiu mais o evento. Porque até então também, o evento era mais local. Você tinha poucas pessoas de fora que vinham ao Miss Brasil Gay. Você acha que era uma coisa mais caricata e hoje é uma coisa mais assim, de levantar bandeiras? Como é que você vê isso ou não? Na época, eu não sei se eu usaria a palavra caricata, mas era uma coisa que eu digo que era uma brincadeira. Uma brincadeira séria, porque aquele tinha já uma importância muito grande, elas ter o título, né? Mas hoje em dia mudou muito. E não só a questão do regulamento e do profissionalismo que nós começamos a implantar em 2006, 2007, mas a própria arte do transformismo hoje em dia, com os recursos que você tem, da peruca, da maquiagem, da tecnologia, disso, daquilo, a transformação é uma coisa absurda. E sempre foi luxuosíssimo, né, André?
As vestes, os trajes, preço Sempre. aí de quê? De um apartamento, de um carro? Sempre. Conta isso aí pra gente, Custo o que você aí, sabe? uma candidata para chegar de fora, ela não tem um custo mínimo dela de chegar de fora, 30, 50 mil. Mas eu tenho candidatos que eu já vi gastarem, nem é gastar, é investir, né? 90 mil. Teve uma candidata em 2022, 90 mil reais ela investiu. E é interessante, o Miss Brasil Gay, ele sempre abriu portas para muitos profissionais de muitas áreas. Não só as Misses, quando ganham um espaço relevante, não só na comunidade, mas no Brasil, elas passam a ser uma personalidade, entendeu? Como os profissionais que trabalham diretamente com ela. Estilistas, maquiadores, cabeleireiros. Tem 3 estilistas atualmente. Costureiros, né? Estilistas. Atualmente 3 estilistas que, a partir do Brasil Gay, se tornaram assim, gigantes. Henrique Filho, que faz roupa para Sabrina Sato, para Suzana Vieira, para, como é que chama? Cláudia Raia. Michele X, que hoje em dia é a grande estilista dos artistas, foi a Miss Brasil em 2000, fazendo a própria roupa, se tornou uma estilista. Hoje em dia ela é estilista da Xuxa, da Ivete Sangalo, de outras tantas poderosas. Então, é a partir daí que crescem. Maquiadores, eu posso citar o meu irmão, que é um grande maquiador. Em 2011, eu nem sabia que ele ia maquiar uma candidata, ele já era maquiador. Eu tenho uma filial em Cabo Frio, trabalhava na filial de Cabo Frio, aí aparece a candidata, o que você está fazendo aqui? Me convidaram para maquiar essa candidata. Ele maquiou a candidata a primeira vez em 2011 e ganhou. A candidata ganhou. Daí os olhos se abriram. Hoje em dia ele é um pentacampeão, ele já ganhou 5 campeonatos maquiando candidatas. Todo mundo quer ser maquiado por ele. É até uma disputa muito grande, porque todas querem e ele só consegue maquiar 4. Porque cada maquiagem dessa demora 2 horas. Nossa. Então você não consegue maquiar mais do que 4 pessoas. Então você vê isso. E outros grandes artistas que vieram se apresentar na parte de show, começaram aqui, se tornaram gigantes. Temos o Ícaro Kadoshi, que é o nosso apresentador, né? Começou com a gente em 2011, que eu trouxe a primeira vez para se apresentar com uma performance. Depois eu pus ele apresentando. Hoje em dia ele é um ícone. Ele é um ícone, ele é contratado da Nike, ele dá palestras, entendeu? Ele é contratado da Nike, isso é uma coisa muito importante. Ele tem um canal dele, entendeu? Ele teve um programa de TV naquele canal Drag... Não vou lembrar o nome agora, ele tinha um programa de TV. Ele e a Rita Von Hunt, que é uma ativista fantástica, veio fazer show aqui. Hoje em dia, o Miss Brasil Gay tem essa coisa de projetar pessoas. É um palco que todos querem estar. E aí eu queria saber, você que está convivendo mais com o Chiquinho, né, desde que ele se retirou da vida pública, ele tem noção do quanto ele foi revolucionário para um monte de gente? Porque se a gente pegar 50 anos, quantas vidas ele mudou com a brincadeira de sou Miss Ilha de Marajó na casa dele? Eu acho que ele não tem. O Chiquinho é de uma simplicidade. Lógico que é uma pessoa extremamente consciente, está lúcido até hoje. Mas ele não tem, não. Ele não tem. Ele sabe a importância que é, entendeu? Mas ele ainda vê isso como uma grande brincadeira. Ele às vezes me chama lá e eu vou lá conversar com ele. Aquela misa assim, assim, assim. Ele quer saber do bastidor, do tititi. Quando eu quero falar, às vezes, das grandezas, das conquistas, quer saber da roupa da outra. E a tia da fulana tá boa? Ele é desses, entendeu? Ele é muito intimista, o Chiquinho é desses. Mas é por isso que deu certo. Ele sabe da importância, óbvio que ele sabe, mas não é uma coisa que importa para ele. E essa é a grandeza do Chiquinho, essa simplicidade de fazer isso do tamanho que ele fez, entendeu? E não dar a devida importância, entre aspas, para a grandeza do legado dele. Nós estamos conversando com o André Pavan, ele que é diretor artístico e coordenador nacional do Miss Brasil Gay. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente já volta para saber o futuro desse evento, né, maravilhoso, que completa 50 anos em 2026. É um minutinho só, a gente já volta.
Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje conosco aqui no estúdio, André Pavan, ele que é o diretor artístico do Miss Brasil Gay 2025 e também coordenador nacional, né, André? E aí, ano que vem, e Roberto Oliveira, que está aqui com a gente, né? Roberto que acompanha todos, né, há muito tempo já a programação. Não é só uma jornalista que nos acompanha, já é fã de carteirinha. Vai nos contar isso também. Mas e aí, vocês estão pensando esse ano com muitas dificuldades, como você já disse aqui, e ano que vem tem os 50 anos, tem que ter com pompa e circunstâncias, né, André? Exatamente. Eu quero só voltar uma coisinha rápida, que é importante de dizer. Eu falei de valores, eu falei do quanto nós estamos perdendo, quase 40%, né? Fazer uma festa. Aí, você pode assustar com isso. Sim, mas você está falando de fazer um evento de 350 mil reais, que não é pouco dinheiro. Mas de onde vem esse dinheiro? Recurso público. Então, se nós não tivéssemos pessoas que nos apoiam publicamente, são emendas parlamentares que chegam para a gente, através de uma deputada federal, que é a Ana Pimentel, que nos dá uma parte. Tem uma outra deputada que me perdoe, é estadual, eu não vou lembrar o nome dela agora, tá? Que mandou uma parte da emenda, e algumas vereadoras também que mandam essas emendas, que dá nessa totalidade de em torno de 350 mil. E um apoio da Prefeitura, da administração atual, mas nós sempre tivemos o apoio de outras administrações também. Muito especialmente essa administração tem um olhar muito carinhoso com a gente. Eles não podem fazer a parte financeira, mas eles nos dão apoio com a estrutura, a FUNAL sempre do nosso lado, o Rogério, maravilhoso, foi uma pessoa que encampou, que abraçou o evento, entendeu? O secretário de turismo também. Então, a gente só acontece por causa disso, é importante dizer isso, tá? Uhum. Então, esse ano, nós temos as dificuldades e tem uma coisa que é boa. Eu ouvi essa frase do meu pai muitos anos atrás, e eu lembro sempre dela. Os desafios nos rejuvenescem. Sim. Então, quando você está desafiado, e é um desafio, aí é meu artístico, fazer tudo aquilo com menos, você tem que criar mais. Uhum. Então, eu digo que esse ano vai ser dos cenários mais bonitos, vai ser das decorações mais bonitas, das coisas mais bonitas que nós vamos ter, vai ser esse ano. Acabei de receber o projeto hoje de manhã. Vai ficar lindo, com muita criatividade. Isso que é importante. Então, nós vamos fazer um evento lindo esse ano, mas a grande projeção é para o ano que vem. São 50 anos, são meio século de vida. E nós estamos projetando um grande evento para o ano passado, para o ano que vem. E assim, já buscando recursos para isso desde já. Voltando, nós estamos buscando novamente sempre o recurso público, que é onde nos ajuda. Quando eu falo da iniciativa privada, eu falo assim, nós temos alguma ajuda, mas não é um patrocínio robusto. Uhum. Coisa pequena, faz uma parceria daqui, uma parceria dali e tal, a gente ganha alguma coisa. Mas aquele fulano de tal apresenta Miss Brasil Gay, esse é o grande patrocinador, nós não temos. Então nós estamos projetando para o ano que vem um evento gigantesco, muito robusto, porque 50 anos não é qualquer dia. E a gente não sabe, eu falo isso com muito carinho, tá, gente? Que a gente ouve isso, inclusive, da família dele. A gente não sabe até quando a gente vai ter o Chiquinho vivo com a gente. Uhum. Ele está com 80 anos, ele está sequelado há mais de 20. Né? Então, teve um ano retrasado, ele quase não foi Miss Brasil Gay. Ele chegou a ficar internado 10 dias, a gente achava que não ia ter Chiquinho no Miss Brasil Gay. Ele ressurge da cinza, que é uma fênix, né? Ele saiu do hospital, foi na cadeira de roda, sentou e foi. Então, nós temos que honrar ele o ano que vem fazendo um evento gigantesco. Não é só no tamanho, mas na grandeza do evento, na beleza do evento. Trazer grandes artistas, fazer um cenário mais maravilhoso do que nunca, entendeu? Isso é importante. E, principalmente, eleger uma Miss. Imagina, a Miss que foi eleita o ano que vem, será a Miss que está comemorando 50 anos. Isso é muito relevante. É um marco mesmo. É um marco, entendeu? Então, a projeção fica para o ano que vem, mas nós não estamos descuidando desse ano, não. Imagina. Então, a meia hora de descanso nem vai ter, né? Porque vocês já estão... Não tem. Eu trabalho full time. Eu costumo ter, na verdade, não é meia hora, uma semana. Eu respiro uma semana. Ou seja, gente, ninguém... Não fale isso com a gente. São os 300 grupos do WhatsApp que a gente tem aqui para se comunicar. Gente, vocês me dão uma semana... Uma semana com asteriscos, né? E eu volto. E aí Roberta, e fala como é que você acompanha, né? Você como jornalista, como é que você acompanha todo esse movimento? A gente falava aqui do calçadão, como é que é um movimento sai, não é só dentro do local, né? Vai para as ruas, vai para ganha
a Calçadão, a Avenida Rio Branco, tem todos os eventos paralelos também. O Rainbow Fest só acontece por conta, né, do Miss Gay. Vamos falar disso na esteira, né? Veio na esteira. Vamos falar disso ainda. Porque como a gente você vê tem o acompanhamento da imprensa e você, né, como jornalista, pessoalmente, eu tenho a memória afetiva do Calçadão, que era aquela coisa de, às vezes você não conseguia ir no concurso, mas você ia para o Calçadão ver o que ia acontecer no Calçadão. E geralmente ficava, não quero ver, mas estava lá vendo. Né? E ficava olhando, pensando, vendo, e elas brincavam com as pessoas. Então, a gente sempre tem essa memória afetiva do Miss Brasil Gay. E aí, para aproveitar, né, o gancho, a gente, quando aborda o Miss Brasil Gay, trata com respeito, com carinho, faz as comparações, a gente parte muito do concurso feminino do Miss Brasil, pensando na estrutura, né? Mas eu queria que você falasse o que você, como coordenador, você falou que você está nessa oficial e não oficialmente desde os anos 80, viu do olhar da imprensa mudando, porque em 40 anos o mundo mudou, revirou, voltou para a vez, fez de tudo. Como que isso afetou a história do Miss Brasil Gay vista pelos outros? É interessante porque, na verdade, nós sempre tivemos vocês do nosso lado. A imprensa sempre abraçou o Miss Brasil Gay. Sempre. Antes da imprensa digital. Então, nós sempre tínhamos espaço nos jornais locais, nos jornais impressos, nas rádios, nas TVs, quando começávamos a ter as TVs, tinha a antiga TV Tiradentes, aquela coisa toda, sempre tivemos, né? Depois a TV Panorama, virou Integração, vocês agora aqui com a gente, entendeu? As rádios maravilhosas, Tatiaia e todas as outras. Enfim, sempre tivemos. Mas a digitalização dá uma proporção muito maior. A notícia corre muito mais rápido. Né? A extensão da notícia é maior. Então, eu acho que a mudança é essa. A gente consegue atingir mais pessoas com a informação. E uma informação tão bem passada que você acaba quebrando o preconceito através da informação. Porque falta informação. Muito do preconceito é falta de informação. Quando nós falamos agora mesmo das 27 candidatas, né? Hoje em dia as pessoas, e eu digo isso literalmente, até eu tenho hora que esqueço, que são homens que estão na passarela. Você esquece. Sim, você está ali torcendo para uma Miss Brasil, para uma candidata X. E que não podem você fala o nome dela no feminino. E que não podem fazer cirurgia, né? Não podem. Importante isso. Isso é parte da regra. Não pode ter prótese de silicone, não pode ter preenchimento, não pode nada. Porque isso já seria a mulher trans ou travesti. Tanto faz, são duas palavras que andam junto, tá? Mulher trans é uma coisa mais atual, travesti sempre existiu desde sempre. Eu tenho muitas amigas, né, que são travestis, eu falo assim, eu falo mulher trans ou travesti? É travesti mesmo, onde nós somos travestis. Então, eu acho bacana isso. Entendeu? Então, não podem travestis. Muitas, depois que ganham o concurso, põem prótese e viram travestis, mulheres trans e tal. É outra história, mas para concorrer, não. Então, a gente esquece, às vezes, que são homens que estão na passarela. O personagem é tão bem feito que você trata no feminino como se fossem realmente mulheres. Então, tudo isso, com a imprensa, com a informação, com a expansão da imprensa, digitalização de tudo isso e de informação, porque um dia você bate lá e você acha. Agora, os arquivos estão lá. Tanto da época da imprensa, que era impressa, tem esses arquivos lá, você bate lá, bate no Google que você acha, quanto as que estão a matéria de todos vocês. Então, isso fez o Miss Brasil Gay ter mais importância ainda. Contribuiu para a memória, né? Exatamente, contribuindo para a memória e para que fique registrado para todo mundo que existe o Miss Brasil Gay. E no ano passado, quando a Alexa fez aquela surpresa, né, porque ela desfilou no primeiro desfile dela, ela estava com um cabelão maravilhoso, lindo. No segundo, ela já voltou com o cabelo curto. Isso. Uma das minhas perguntas foi, era a primeira vez de uma Miss com cabelo curto? Porque geralmente a gente não associa Miss com cabelo curto, é sempre cabelão. E aí, eu lembro que a Gisele me mandou uma foto, acho que dos anos 80, falou assim, olha, temos uma melhor ainda, tivemos uma Miss careca. Nanete de Whindersson, que ela chamava, Miss Bahia, em 81. Careca, ela entrou de traje típico, estava de baiana e turbante. No traje de gala, ela vem com um vestido preto sem um brilho, que é anormal para o Miss Brasil Gay, porque sempre é cheio de brilho. Não tinha um brilho, era um vestido preto, muito esvoaçante, muito movimento, e ela veio careca. Ela dá um pivô na passarela, o vestido voa todo, ela leva o Miss Brasil Gay ali. Então, nós tivemos duas. Ela, careca, e a Alexa, ano passado. Que, como você disse, ela entrou no trativo de cabelo longo. O cabelo foi cortado no camarim. Existe esse vídeo, nós postamos esse vídeo. Ela corta o cabelo no camarim e volta de cabelo curto, que é um atrevimento. É um atrevimento. Porque parte da transformação passa por ter cabelo.
E aí ela tem um rosto tão lindo, ela é tão feminina, que de cabelo curto ela continuou feminina e ganhou Miss Brasil Gay. Isso é muito bacana. São as grandes coisas que o Miss Brasil Gay proporciona. Fora de muita criatividade e renovação, né? Ganha quem às vezes Sabe o que acontece? traz a surpresa para o eu converso muito com elas. Depois que ela ganhou, eu conversando com ela, assim, eu tinha que fazer algo diferente. Então, a Miss Brasil eleita, ela sempre tem que fazer qual a diferença. O que você traz de diferente? Qual o seu diferencial? Ela tem que fazer o diferencial. Se ela fizer o arroz e feijão direitinho, ela entra num automatismo que talvez não faça diferença. Já fica a dica, hein? Olha, são duas coisas interessantes que aconteceram. Em 2017, eu vou falar coisas mais recentes que eu lembro, tá? Porque eu poderia lembrar de 1000 outras coisas. Eu vou lembrar de Michelle X, em 2000, quando ela ganhou. Que tem a história das capas, que hoje em dia já não tem mais. Elas entravam de capas, porque tinha um desfile coletivo, entravam as 27 no palco. Então, para elas não mostrarem o vestido antes, elas punham uma capa. Hoje em dia não tem um desfile coletivo, hoje em dia elas já entram uma a uma. Então não tem por que você esconder uma coisa que vai ser apresentada ali na hora. Mas na época da Michelle X tinha em 2000. Então o que ela fez? Ela entra com a capa. E ela tira a capa, tinha um vestido lindo embaixo, que ela mesma tinha confeccionado. Lembrando que ela hoje em dia é uma grande estilista. Tá. Não bastasse, ela deu mais alguns passos na passarela, ainda tirou um segundo vestido, tinha um terceiro embaixo. Nossa. Ela fez o diferencial. Me marca, né? Faz história. Marca. Giga Barbieri, em 2017, no traje típico. Ela entra com era não sei o que do Vilarinho, que ela é de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte tem não sei o que do Vilarinho, né? E ela entra, que era tipo um diabinho, uma coisa assim, que tinha umas asas que batiam, que era um mecanismo lindo, que depois foi usado numa escola de samba. O Henrique Filho que fez essa foi diferencial no traje típico. Então, o traje típico tem muito disso. Ela conquista o público no traje típico. Ela consolida o título no traje de gala. Mas o traje típico conquista. É o grande show, é o traje típico, elas têm uma performance muito mais elaborada. E eu lembro depois, Letícia, em 2022, né? Uma Miss Negra linda, não era a favorita. Talvez ela não ficasse nem entre as 10. Não era tido como favorita, porque você tem as favoritas. Aliás, concurso tem essas coisas, né? Ganhou a favorita, é marmelada. Perdeu a favorita, foi máfia. E ela não estava entre as favoritas. Ela ganhou, sabe qual é o diferencial dela? O sorriso. Ela entrou, ela sorriu, ela iluminou a passarela. Porque a gente fala, você pode ter toda uma preparação, mas você ganha o título no dia e na hora. É ali que está a sua conquista. O sorriso dela iluminou a passarela. Ela ganhou o título ali. Então, quer dizer, não tem receita. Não tem Basicamente receita. Existe um processo. Confia no processo. Mas você ganha na hora. E eu ainda vou fazer um diferencial que é emocional. Muriel, em 2023. Ela ganhou com uma determinação, porque ela tinha perdido em 2022. Ela tinha ficado em 8º lugar em 2022. Eu acho que ela merecia até ir mais adiante, mas o jurado que escolhe. Enfim, ela voltou no ano seguinte, 2023, e ela falou assim, eu vou voltar porque esse título é meu. Olha a determinação. A gente acha até de uma certa arrogância. Determinação. E no dia do concurso, entre o traje típico e o traje de gala, ela tinha já tirado o traje típico, já estava de traje de gala, eu estava lá no bastidores, eu fui passar não sei aonde, ela estava lá fora, vestida, comendo cachorro quente. Eu disse, o que você está fazendo aqui? Estou com fome. Mas ela estava muito relaxada. Ela estava muito tranquila. E quando ela entra na passarela, ela entra com esse empoderamento que você teve a oportunidade de conhecer ano passado. Ela é de uma presença impressionante. Era uma determinação. Ela entrou, esse título é meu. É a postura, é o emocional dela que leva a pessoa. E aí eu ponho hoje em dia isso para a receitinha de todas as minhas perguntas. O que eu preciso? Determinação. Ela toma o ambiente, né? Exatamente. Você tem que ter determinação. Você tem que saber aquilo que você quer. E outra coisa, divirta-se. É igual quem vai fazer vestibular, Enem, hoje em dia tem tantos outros processos, né? Você estuda um ano inteiro, a gente ouve muito dos preparadores. No dia, fecha os livros, relaxa. Você já estudou, você já fez, você se preparou. Você já sabe, né? Você já sabe. A gente fala isso para as candidatas. No dia, entra na passarela, divirta-se. A Alexa contou também que ela veio um ano que ela queria conhecer. Isso. Saber a estrutura. 2018, ficou em segundo lugar. E aí, passou esse tempo todo, ela voltou, falou assim, agora voltei, não é para passear. Exatamente, eu vim para conquistar. É isso, essa determinação e o divertir-se. Entrar e divirta-se. Você está ali, na hora de você se divertir. E só uma última pergunta. Sim. E a coroa? É o maior mistério, você só apresenta no dia, mas quem é que faz a coroa? É uma estilista, há muitos anos a gente trabalha com ela,
e a gente manda confeccionar. Tem muita gente que fala assim, por que não é a mesma coroa sempre, o mesmo modelo, né, para instituir isso? Não, a gente gosta de Mas não é a mesma Miss? Exatamente, a gente gosta de mudar. Mas a Miss não fica com a coroa. Fica. A Miss fica. A coroa fica com ela. Por isso que a gente faz uma todo ano. Porque, por exemplo, quando você fala de Miss Universo, existe uma coroa que ela é coroada e que depois é guardada. E ela tem uma outra que ela usa e vai ficar com ela. A nossa não, ela é coroada e a coroa fica para ela. Ela leva a coroa para ela. E é mandado fazer, todo ano a gente manda fazer essa coroa. A gente está chegando ao final, eu queria que você resumisse o Miss Gay, né? Passasse uma mensagem e convidasse o público para estar lá no Terraço no dia 23 às 7 da noite. Se quiser falar para aquela câmera ali, fica à vontade. O Miss Gay é uma coisa, olha gente, é uma coisa simples e muito bonita. É um espetáculo. As pessoas, olha, vocês não vão lá para ver um desfile de beleza de Miss, vocês vão ver um espetáculo. O desfile de traje típico, cada um representando o seu estado, a cultura do seu estado, ele é um show à parte. Ano passado nós tivemos uma candidata que entrou, era Miss Goiás, ela veio com era um trem, uma máquina, uma coisa de trem que soltava fumaça, entendeu? Nós já tivemos uma Miss que voou, isso na época do esporte, ela ficou em segundo lugar. Ela pendurou, hoje em dia não pode mais por questão de segurança, tá? Ela pendurou um rapel. Lá em cima do ginásio de esporte, quando ela entra na passarela, ela abre a asa, ela voa em cima do esporte. Então você tem um espetáculo desde o traje típico, e aí quando você chega num traje de gala, estou falando especificamente do desfile, você tem vestidos que são coisas de alta costura, de uma beleza que você não vai ver em outro lugar que não seja Paris. Então é um espetáculo. E dentro disso ainda tem os shows, porque entre o traje típico e o traje de gala, elas precisam de um tempo para trocar de roupa, retocar maquiagem, mudar cabelo. Então nós temos um show de 40 minutos, que as melhores artistas vêm para cá, os melhores performances vêm para cá. Sendo que nós tivemos aqui Pablo Vittar, Glória Groover, Lexia, sempre tem. Esse ano não temos nenhuma atração especial por questão de custo. Mas temos shows maravilhosos. Então, é um grande espetáculo. Por isso que eu divido o Miss Brasil Gay em duas situações. O concurso Miss Brasil Gay e o evento Miss Brasil Gay. Então, o que eu falo para o público é, não conhece? Já ouviu falar? Vem conhecer. É lá no Terraço, 7 horas os portões estão abertos, dia 23 no sábado, vai ver um show lindo. Os ingressos você compra presencialmente lá no Zine Cultural ou pelo nosso site, através das plataformas digitais, os ingressos online. Tem preço popular, tem ingresso, tem os descontos para estudante e 60 a mais, tem 50% de desconto, entendeu? Então, venha conhecer. Até para que, se vai e gosta, ok, se não gosta, você conheceu. Se tem uma crítica, nos faça. O que a gente pode fazer para melhorar? Mas nós queremos que todo mundo participe, abrace esse evento. Isso que é importante. 27 candidatas, 27 pessoas concorrendo a um título de uma importância, de uma relevância gigante, entendeu? Não é só para a comunidade LGBT, para toda a sociedade e para a Juiz de Fora especial, que quase perdeu o Miss Brasil Gay. O Miss Brasil Gay ia ser feito em outro estado. Nossa. E é um patrimônio material da cidade. Queria agradecer a Roberta, agradecer o André, que no frenesi lá de fazer o show, concedeu essa entrevista para a gente, veio aqui, muito obrigada. E convidar você que está nos assistindo, vá lá ao Terraço, no dia 23, às 7 da noite, assistir o Miss Brasil Gay 2025, nosso patrimônio imaterial. E vida longa, né, ao Miss Brasil Gay. Obrigada mais uma vez, Roberta. Obrigada, André. Obrigado a todos, obrigado a todos vocês. Nós estamos aí nessa luta. Nos ajude, a gente chega mais longe ainda. Ano que vem, 50 anos. Maravilha, muito obrigada. Esse foi o JF Entrevista, falando do Miss Brasil Gay, nosso patrimônio. A gente volta na próxima semana. Até lá!